Gênesis, capítulo de número 26, versículo 1 até o versículo de número 6. Gênesis, capítulo 26, verso 1 até o verso de número 6. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Há uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que entrou depois, de repente não pegou o início desta live, seja bem-vindo, bem-vinda à live da palavra, live da mensagem. Toda quarta-feira, uma mensagem para edificar a tua alma, para levantar você e te estruturar na palavra de Deus, porque ela é o alimento para a nossa alma. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abrão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Senhor, fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra aos nossos corações e que somente a honra e a glória seja do Senhor nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando nós abrimos a Bíblia, no capítulo 26 do livro de Gênesis, nós encontramos uma situação. Isaque, filho da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, você já conhece a história, filho de Terá, habitava em Ur dos caldeus. Abraão sai de Ur e vai para uma terra que Deus lhe mostraria. Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, prometeu grandes coisas na vida de Abraão e prometeu, inclusive, que da descendência de Abraão seria uma bênção todas as famílias da terra. Pois bem, nós já estamos em uma situação que Isaque, ele já está casado, Isaque já formou a sua família, e agora Isaque está nesta terra dos filisteus. Isaque está neste local, nesta região, pertence o domínio filisteu. E agora Isaque está no momento em que aquela região e aquela terra está passando por uma grande crise, está passando por uma grande seca. E observe comigo que quando se fala em fome e seca, naqueles tempos bíblicos, é muito diferente dos dias atuais. É semelhante em algumas coisas, mas em outras há uma diferença discrepante. Naquela época, o fato de estar havendo fome e de estar havendo seca significa que não adiantava você ter dinheiro, você ter moeda. Não adiantava Isaque possuir dinheiro, porque onde ele iria comprar os produtos que precisava? Aonde ele ia adquirir as sementes, a colheita, os cereais, os produtos alimentícios que ele precisava? Veja, se a terra não estava produzindo nada, é porque com certeza também não estava havendo as chuvas adequadas para isso.
porque nós estamos falando de uma região desértica, de um solo desértico, em que a necessidade de água é fundamental para que haja uma produção e para que haja uma boa colheita, para que haja um abastecimento das necessidades básicas de qualquer família. Então, quando a Bíblia está dizendo que naquela época a seca, a fome, quer dizer também que não havia chuva. E se não há chuva, a terra não vai produzir. Se não há chuva, não vai haver plantações, não vai haver colheita. Se não há chuva, também não vai haver ali o broto da erva que o animal, ele pasta, ele come. Então, naturalmente, é uma cadeia de sequência de problemas, porque vai faltar alimentação, vai faltar alimento para o gado, vai faltar alimento para os animais, consequentemente os animais vão enfraquecer, não vão produzir carne adequada, porque não estarão no peso ideal, e os animais morrerão. Então, note que a situação em que Isaac está é de uma grande crise. Isaac está mergulhado num problema enorme em que a consequência e sequência dos fatos que vão ocorrer serão de que não haverá mais alimento para os animais e não haverá mais alimento para as famílias. E, consequentemente, atingirá também a parte econômica. Por quê? Porque os proprietários de gado contratam servos, contratam funcionários. Os agricultores contratam funcionários. Se eu não tenho o que colher, eu não tenho como empregar ninguém. Se eu não tenho com o que gerenciar o meu gado, eu também não tenho como ter funcionários no meu frigorífico, digamos assim, ou no meu estabelecimento de transporte animal. Então, era uma sequência em cadeia de problemas que atingiam ordem social, ordem econômica, uma grande crise. Nisso, nós estamos um pouco semelhantes ao que está acontecendo, você não acha? Hoje nós estamos vivendo uma grande crise. Hoje nós temos pessoas, grandes empresas de grande porte, que hoje, infelizmente, elas estão quase à beira da falência. Empresas pequenas que já faliram. Funcionários de empresas que estavam há anos foram demitidos. Se você parar para analisar, nós estamos numa crise igual Isaac estava também numa crise. Naquela época o motivo era um e hoje o motivo é outro. Mas ambos os motivos sendo diferentes, eles estão atingindo as mesmas situações. E aí, diante desse cenário, eu gostaria de apresentar a você, que de repente está me assistindo agora, e você de repente pode estar nessa situação que perdeu o seu trabalho, ou de repente você está com medo de perder o seu trabalho, ou de repente você está numa outra situação em que essa crise de alguma maneira está afetando a sua casa, está afetando até o seu casamento, está afetando até a sua vida espiritual, está afetando alguma área da sua vida, não está deixando você bem, está incomodando você até mentalmente, você anda preocupado, preocupada com o vírus, com isso, com aquilo. E eu tenho uma mensagem de Deus para tranquilizar o teu coração nesta noite, porque eu quero dizer para você, seja na época de Isaac, ou seja hoje, Deus continua no controle do mundo e de todas as coisas. Nada foge o controle do nosso Deus. Aleluia! Pois bem, diante disso que eu estou apresentando a você, eu quero tirar algumas lições, rapidamente, para que possamos aprender. Que lições são essas? Lições para você vencer em meio a uma crise. Hoje a crise é esta. Não sei se amanhã haverá outra. Tomara que não, em nome de Jesus.
Não sei se você já atravessou outras crises na sua vida anteriormente, mas eu quero, nesta noite, junto com você, aprendermos aqui lições para vencer na crise. Que lições nós podemos tirar dessa situação de Gênesis capítulo 26 para vencermos na crise? Que situações podemos aprender aqui? Então vamos entender um pouco melhor. Quando nós olhamos aqui, meus irmãos, no versículo de número 2 de Gênesis 26, está escrito da seguinte forma: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Qual é a primeira lição que nós aprendemos aqui ao ler este versículo? Deixa eu só te dar um pouco para que você possa entender por que Isaac teve o desejo de descer para o Egito. Naquela época, o Egito era o ponto de refúgio dos nômades, o ponto de refúgio das pessoas da terra quando houvesse qualquer crise ou problema. Porque o Egito era regado pelo grande rio Nilo, e o rio Nilo rasgava aquele deserto do Egito, e através das águas do Nilo havia irrigação, havia produção. Então, todas as vezes que havia uma fome na terra, que havia um problema de crise, todos naturalmente corriam para o Egito em busca de recursos, em busca de sobrevivência. Instintivamente, Isaac, que já viu seu pai lá atrás fazer a mesma coisa, porque Abraão também desceu ao Egito numa época de dificuldade, como ele sabia do histórico do pai dele, que havia descido ao Egito uma vez, ele então colocou em seu coração de também descer ao Egito, já que ele viu que a crise ela iria prejudicá-lo se ele permanecesse ali. Foi então que Deus apareceu para ele e disse para ele: não desças ao Egito. Ok, agora que você sabe o contexto, qual é o motivo, qual é a lição que nós podemos extrair disso? A primeira lição, se você quer vencer em crise, a primeira lição para você vencer nos momentos de crise é você sempre seguir as orientações de Deus e não fugir destas orientações. Como é que é, pastor? Repete, vou repetir. Se você quer vencer em momentos de crise, nunca fuja das orientações de Deus. Ao contrário, para vencer na crise, você deve seguir estritamente as orientações que Deus lhe der. Não fuja delas, mas ao contrário, siga-as. Em outras palavras, é o seguinte: não adianta você querer criar atalhos para fugir da crise. Isaac que pensou em criar um atalho para descer ao Egito, e descendo ao Egito ele conseguiria um atalho para sair da crise. E Deus falou com ele: não, você não vai pegar atalho nenhum, você vai vencer da maneira certa, você vai vencer enfrentando a crise, você vai vencer seguindo as minhas orientações e não buscando outros caminhos, outros atalhos. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque quando estamos em momentos de pressão sobre a nossa vida, quando estamos passando por momentos difíceis, nós temos uma tendência em criar caminhos para que possamos nos livrar da pressão o mais rápido possível. E isso é muito perigoso. E Deus está falando aqui com você nesta noite.
Não crie atalhos para sair da crise. Não adianta você ficar criando atalhos, mesmo que estes atalhos pareçam muito vantajosos. Mesmo que estes atalhos pareçam muito tentadores. Não faça isso, porque lá na frente, isso pode ser um grande laço para você enforcar a si mesmo, para você ser enlaçado pelo inimigo. Então, nós temos que seguir a orientação de Deus. Eu vou te dar um exemplo de qual é o problema de criar atalho. O próprio pai de Isaac, Abraão. Abraão, ele desceu no Egito uma certa ocasião. Todos acharam a esposa de Abraão, Sara, linda. Ela era muito formosa. E todos ficaram de olho na mulher de Abraão. Abraão percebeu, ficou com receio de que matassem ele por causa da sua mulher. E quando perguntaram para ele se ela era a mulher dele, ele negou. E disse que ela era sua irmã. Diante disso, pegaram a mulher de Abraão e ela foi parar no harém de Faraó. E em troca encheram Abraão de presentes, encheram Abraão de tesouros, e inclusive deram servas e servos para Abraão. E no meio destas servas estava Agar. Você já sabe qual é a história de Agar. E olha o problema que deu, que lá na frente é gerado Ismael, porque Sara empurra a própria Agar para Abraão, já porque Isaac ainda não havia sido gerado nela, e olha a consequência que deu e que nós vemos até os dias de hoje. Por causa desse problema que houve, em que Abraão quis criar atalhos, olha quantos problemas ocorreram no futuro. Então não adianta você tentar criar atalhos para fugir da crise. Você deve seguir as orientações de Deus. E muito importante, em momentos de crise, você é tentada a transigir os seus valores e os seus princípios. Ah, se isso aqui vai me beneficiar na crise, não importa os valores e os princípios, então eu vou ficar com isso aqui, porque isso aqui vai me beneficiar na crise. Ah, se eu não ganho, eu vou usar uma questão mais real, os dias atuais. Se eu ganho o suficiente que já sustenta a minha família, mas o governo ainda quer me dar um bolsa, quer me dar um benefício, então eu vou pegar, deixa vir, importante é que sobre. Sendo que esta pessoa já tem a sua condição, ela já tem o seu recurso. Eu não estou falando de quem não tem recurso, precisa do recurso. E olha o problema, alguém que ganha bem está tirando da mesa de alguém que não está ganhando nada. Ou seja, as pessoas correm muito risco de, quando estão passando por problemas ou certas situações, é aquele famoso jeitinho brasileiro. Se vai me beneficiar, não importa os valores e princípios. Importa sim, porque Deus está vendo tudo. Deus está escrevendo tudo, e você, como servo e serva de Deus, você deve agir com honestidade. Esse é um dos valores e princípios do cristão. Mas não estou aqui para falar com você de governo, eu só dei isso como um exemplo. Nós estamos na mensagem da palavra de Deus. Então veja que se você quer vencer, primeira lição, não fuja. Não crie atalhos, não faça isso. E não transija os seus valores e princípios para escapar da crise. Não, enfrente a crise seguindo as orientações de Deus. Enfrente a crise preservando os teus princípios e os teus valores, e o Deus que manda no céu, na terra e debaixo da terra, aleluia, Ele vai te exaltar, e Ele vai te honrar, e Ele vai te abençoar, como Ele abençoou Isaac.
Ele vai fazer você prosperar como ele prosperou Isaac. Ei, você não precisa mentir para se dar bem na crise. Ei, você não precisa enganar para se dar bem na crise. Ei, você não precisa roubar para se dar bem na crise. Ei, você não precisa fazer coisas erradas para sair bem na crise. Não, preserve os teus princípios, não transgrida os valores que você tem, preserve a palavra de Deus. Não é porque você não está presente em um templo que tenha culto aberto, não é porque você não está num culto presencial, que você pode dar qualquer culto aí na sua casa, na live, que você pode fazer de qualquer maneira para Deus na live. Não é porque você, se você estivesse no templo presencialmente, que culto você daria para mim, diz o Senhor. Aleluia. Que culto você daria para mim, diz o Senhor, se você estivesse no templo, e aí na tua casa você está me dando este mesmo culto? Você está me adorando da mesma maneira, você está com a mesma reverência, você está com o mesmo respeito, você está com a mesma devoção, você está com o mesmo empenho, com a mesma gana, porque este culto não vai se repetir nunca mais. Pessoas vão poder até assisti-lo depois, quantas vezes quiserem, mas esse momento aqui, exato, está sendo filmado ao vivo pelo céu, e lá não tem reprise. Esse momento está sendo registrado, em que eu estou ministrando esta mensagem para você, e Deus está neste momento, na sua casa, observando e olhando qual é a sua atitude aí desse lado. Se você disser, pastor, eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Pastor, eu estou aqui dando glórias ao nome do Senhor. Pastor, eu parei tudo que eu estou fazendo aqui para eu dar um culto ao meu Deus aqui, pastor, como se eu estivesse dentro do templo. Então, pode ter certeza que Deus está vendo esta atitude honrosa, valorosa da sua parte. E Ele vai te honrar, porque a Bíblia diz assim, que antes que nos aproximemos do Senhor, primeiro creiamos que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Se Deus é recompensador daqueles que o buscam, e você está buscando Ele neste momento junto conosco, então tem recompensa do céu para a tua vida, aleluia! Tem recompensa de Deus para você em nome de Jesus. Segunda lição que nós podemos aprender para vencer na crise. São apenas 3 lições. Há uma gama muito grande. Não é um assunto fechado e absoluto. Tenho certeza que outros pregadores, se pegarem este texto, teriam 10 lições, 20 lições, porque é um assunto muito rico. Mas no meu coração Deus colocou estas 3 para dividir com você. A primeira foi essa. A segunda lição, qual é, pastor? A segunda lição está no versículo 3, versículo 4 e versículo 5 de Gênesis capítulo 26. Por favor, abra a sua Bíblia e leia. Vamos ler juntos. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui? Se você quer vencer em momentos de crise, primeiro, siga a orientação de Deus, não crie atalhos e não fuja dessa orientação. Segundo, se você quer ser vitorioso, vitoriosa em crises, você tem que focar, você tem que colocar o teu foco
não na situação e nem na circunstância. Você tem que focar nas promessas de Deus. Observe que, quando Deus fala com Isaac, orientando Isaac de que ele não deve descer ao Egito, Deus faz a Isaac as mesmas promessas que fez ao pai dele, Abraão. Deus diz para Isaac: olha, você está numa grande crise. Eu vou contextualizar a mensagem. Isaac, você está numa grande crise, a coisa não está boa para você. Aqui onde você está, esse local indica que aqui você vai sofrer, aqui você vai perecer, aqui você não vai prosperar. Mas eu quero que você fique aqui. Eu quero que você siga essa minha orientação. E aí, Isaac, eu quero te lembrar uma coisa que eu prometi lá para o teu pai e agora eu prometo para você. E Deus então lança para Isaac as mesmas promessas que fez a Abraão, seu pai. O que Deus estava querendo dizer para Isaac? Isaac, para de olhar para a circunstância, para de olhar para a situação e olha para as minhas promessas. Eu prometi para o teu pai e agora eu estou prometendo para você. Isaac, olha, o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Deus está dizendo o seguinte: a circunstância e a situação mudam, mas as minhas promessas não mudam, diz o Senhor. Aleluia! A situação pode mudar. Um momento está bem, um momento está com crise, um momento está prosperando, outro momento não. Um momento o país está bom, outro momento o país está mal. Um momento o mundo está indo bem, outra hora é uma crise global. Uma hora está todo mundo com saúde, de repente está todo mundo com problema de saúde. A situação pode mudar, a circunstância pode mudar, mas as minhas promessas, elas não estão sujeitas às circunstâncias ou as situações. Será que você não enxerga isso, irmão? Será que você não vê isso, minha irmã? Que Deus não promete nada baseado em situação ou circunstância. Deus nunca vai te prometer baseado em situação ou circunstância, porque a promessa dele está acima de situação e circunstância. Ele é Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele tem na palma das mãos o controle. Salmo 24 diz: minha é a terra e todos os que nela habitam pertencem ao Senhor. Salmo 37, versículo 5 vai nos dizer: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, receba esta lição. Se você quer vencer em momentos de crise, você não tem que ficar olhando para a crise, olha para a promessa de Deus. Olha para as promessas de Deus, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Ele é Deus, Ele está acima da crise, Ele está acima da situação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós aprendemos que Deus, Ele vem com promessas, e as promessas de Deus,
elas não estão baseadas nas circunstâncias em que eu e você estejamos vivendo. Ela não está fundamentada na situação que você vive. A promessa de Deus, ela independe de circunstâncias. Ela independe da situação que você se encontra. Por quê? Porque ela é a palavra dele empenhada. E quando Deus empenha a sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Aleluia! Lembra quando ele disse para o profeta? Ele falou, olha, o que você está vendo? Ele falou, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele falou, viste bem, porque eu sou o Senhor que zelo pela minha palavra para cumprir. Então ele zela pela palavra dele. E se ele prometeu para você vitória, se ele tem prometido para você bênção, se ele tem prometido para você que ele vai te levantar, que ele vai te usar, que ele vai mudar a tua história, então pare de olhar para essa situação e olhe para a promessa. Se você quer vencer, você precisa focar nas promessas. Em terceiro e último lugar, e eu encerro. Se nós queremos aprender as lições para vencer na crise, nós temos que seguir o que está escrito em Gênesis 26, versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. O que é isso aqui, pastor? É o seguinte: quer vencer nas crises? Siga as orientações de Deus e não fuja delas, não crie atalhos. Foque nas promessas de Deus e não na situação. E terceiro, obedeça a Deus sem racionalizar. Pastor, o senhor está maluco? O senhor está falando um negócio desse para mim? É, sim, senhor. Sim, senhora. Obedeça a Deus sem racionalizar. Explique isso melhor, pastor. Eu vou te explicar. Deus fala com Isaque. Isaque não fica criando justificativas para desobedecer. Ah, Senhor, não vou. Ah, Senhor, eu vou para o Egito. Não, Senhor, porque aqui a coisa está feia, não está dando nada, eu estou na terra de Filisteu. Não, eu vou para o Egito, Senhor. Ele não ficou criando justificativas para desobedecer. Ele não ficou culpando os outros pelos problemas dele. Ele não ficou querendo colocar a culpa em ninguém pelas dificuldades que ele estava enfrentando, pela crise que ele estava passando. Você já observou que num momento como esse, todo mundo quer arrumar um culpado? A culpa é da nação tal, a culpa é do presidente tal, a culpa é do governador tal, a culpa é da igreja, a culpa é do tribunal, a culpa é não sei de quem. Ah, não, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do patrão. Não, a culpa é da empresa. Não, a culpa é de todo mundo, é do filho, é da filha, da mãe, é do pai, é do pastor, é de todo mundo. E você não tem culpa de nada? Para falar a verdade, a culpa nem é sua. Foi você que gerou essa crise? Não. Então nem você tem culpa. Então não perca seu tempo querendo arrumar culpado. Invista o seu tempo em obedecer a Deus. Que quanto mais você obedecer a Deus, mais rápido Deus tira você dessa crise. Mais rápido Deus cuida de você na crise, como cuidou de Isaque. Prospera você na crise, como prosperou Isaque. Faz multiplicar na tua vida na crise, como multiplicou na vida de Isaque. Aleluia! Oh, glória! Deus é tremendo, está falando conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, ele não ficou arrumando justificativas. Ele obedeceu. Gerar era a sede dos filisteus. Era o epicentro dos filisteus. E ele ficou ali.
obedecendo sem racionalizar. Deus, eu não tenho como entender o que o Senhor está mandando eu fazer. Sai da lógica humana. Tem vezes que Deus trabalha assim. Ele nos manda fazer coisas que foge o 2 mais 2. Para nós é 4, mas se para Deus for 9, vai ser feito do jeito dele, não do nosso. Tem coisa que Deus não vai explicar mesmo. Tem coisa que Deus não vai dar satisfação mesmo. Ele só vai dizer, faz e acabou. E nós temos que fazer. Deus falou com Isaac, fica aqui e ponto final. E Deus está falando comigo, com você. Quer ser um vencedor, uma vencedora? Então siga as orientações, foque nas promessas e obedeça, sem ficar querendo achar a lógica em tudo. Tem vezes que obedecer a Deus é fugir bastante da lógica, ainda mais porque é feito pela fé. É feito pela fé. Mas glória ao nome do Senhor, que Isaac, ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. E ele foi um vencedor. Que você fique com esta mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Eu gostaria agora de fazer uma oração com você. E quem vai fazer essa oração é o meu amigo, o pastor Francisco. Pastor Francisco, ele vai orar. E após a oração, eu quero falar um pouco aqui. Alguns irmãos já conhecem o pastor Francisco, outros não. E alguns ficam curiosos. O que o pastor Francisco está fazendo em Santo André? Por que ele está aí nessa live? E aí eu vou explicar para ficar bem tranquilo, bem entendível. Mas após a oração, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pastor Francisco, põe a mão no seu coração aí. Feche seus olhos. Aí vai a bênção de Deus para você. A paz do Senhor, povo de Deus. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E você com Deus, em outras versões, você com Deus, tudo será possível. Então, assim como Isaac plantou naquela terra, você agora, através dessa oração, vai plantar no campo de Deus, e você vai colher no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, diante desta palavra que foi ministrada, Senhor, nesta noite. Sim, Senhor, que retratou a história de Isaac, ó Deus, e falou forte aos nossos corações. Senhor, é possível. Sim, ó Deus querido, estando vivendo, aleluia, em um momento que não é propício, em um momento, Senhor, que tudo é difícil. Sim, ó Deus querido, tudo é contra, Senhor, nada a favor. Há obstáculos, sim, Senhor, mas o Senhor está conosco. E nada é impossível, ó Deus, nada é impossível. Tudo é possível diante do Senhor, meu Pai. Sim, ó Deus, agora neste momento, eu oro e peço a Tua bênção sobre a vida deste irmão, desta irmã, desta família, Senhor, que está agora acompanhando esta live. Oh Deus, não foi por acaso, não, Senhor, nem por coincidência que ela entrou nesta live. Não, oh Deus, foi providência sua, Pai. Oh Deus, ela entrou, oh Deus, para receber esta palavra que foi semeada ao coração dela. E através desta palavra, sim, oh Deus, ela foi renovada, oh Pai. Sim, Senhor, o Senhor falou forte ao coração, aleluia, sim, oh Deus, e trouxe à tona, aleluia, que nós devemos prosseguir, oh Pai, diante da sua palavra, porque, ó Deus, a orientação do Senhor, aleluia, é sim, ó Deus querido, o caminho certo a ser seguido, meu Pai. Assim como Isaac seguiu a sua orientação, sim, ó Deus, neste momento, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aí agora, com este irmão, com esta irmã, com esta família, que está acompanhando agora esta live.
Sim, Espírito Santo, o Senhor já falou forte ao coração e através desta palavra trouxe um poderoso sobre a vida dela. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor que é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso professor agora. Toma esta pessoa agora, Espírito Santo. Isso, Espírito Santo. Leva ela agora, aleluia, ao rumo da fé, ao auge da fé. Aleluia, sim, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que esta pessoa agora venha lançar o seu pão sobre as águas, porque cremos, ó Deus, aleluia, que agora neste momento vamos semear e vamos colher, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com este irmão, o Senhor é com esta irmã, o Senhor é com esta família, ó Deus, aleluia. E jamais o Senhor deixou só nenhum momento. Sim, meu Deus, assim como o Senhor foi com Isaac naquele momento difícil, o Senhor é com esta família também. Meu Deus, eu creio, Senhor, aleluia, que uma mudança agora chega, aleluia, na área espiritual. Eu creio que uma mudança agora chega, ó Deus, aleluia, na área física, aleluia. E eu creio que uma mudança chega agora na área financeira, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu creio agora que através da tua palavra, esta pessoa recebeu uma nova vestimenta, uma nova estrutura veio sobre a vida dela, meu Pai, aleluia. E eu creio, ó Deus querido, que as portas agora começam a se abrir, meu Deus. Eu creio e profetizo isso, portas abertas na área, aleluia, sim, Senhor, física. Deus querido, o Senhor está cuidando da saúde. Praga alguma adentrará a tenda, chegará a vida, aleluia, sim, desta pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, eu creio, Senhor, porque o Senhor nos garante vitória. Deus, agora neste momento, eu creio, ó Deus, as portas estão se abrindo na área financeira. Sim, meu Deus querido, pessoas que perderam o seu emprego, aleluia, sim, meu Deus, que à vista, aos olhos de outras pessoas, estão perecendo, Senhor. Sim, meu Deus, mas diante do Senhor jamais, porque o Senhor não deixa só. Aleluia, o Senhor está conosco em todos os momentos. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está abrindo as portas agora. Isso, irmão, comece a visualizar agora a porta aberta, porque o teu Deus cuida de você. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e peço a tua bênção sobre as nossas vidas, para a glória do teu poderoso nome, Senhor. Eu sei que o Senhor está à frente, está na administração, e tudo te obedece, ó Pai. Aleluia, glória, honra, louvor, exaltação, aleluia, ao Senhor, que é poderoso para todo sempre. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, que tem todo poder, em cima nos céus, embaixo na terra. Aleluia, louvado seja o teu nome. Amém, glória a Deus.